Olá, tudo bem? Eu tenho aqui hoje uma pergunta da Yumi Murakami. Tudo bem, Yumi? Seja bem-vinda aqui no canal da Pretinha e a sua participação sempre é muito importante. Vamos então à pergunta que a Yumi me fez e logo em seguida então eu venho dar a resposta para você que também tem essa mesma dúvida. Boa noite, Pretinha. Minha raiz natural é 3 ou 4. Tenho alguns fios brancos, são poucos, porém na região frontal. Passo tintura 5.1 com 5.0 com um AX de 20 volumes para cobrir os brancos, porém fica avermelhado. Tenho mais fios escuros do que branco e faço californiana nas pontas, então não queria passar um tom abaixo do 5 para não ficar difícil clarear depois. O que devo fazer para não ficar avermelhado? Será que se eu usar o X de 10 cobre ou uso o mix verde para neutralizar o vermelho? Beijos! Então, Yumi, agora você já coloriu o seu cabelo na raiz, né? Então você já fez ali um fundo de clareamento. Agora é para as próximas vezes, quando você for novamente colorir a sua raiz para disfarçar os brancos. Então nós vamos agora juntas aqui resolver como é que nós podemos fazer para que isso não aconteça, tá? Quando nós estamos num fundo natural do nosso cabelo, nós temos que saber identificar qual é esse fundo. Com certeza absoluta, nós podemos até nos dirigir até uma loja que tem, uma loja grande, né, de produtos para cabeleireiros, lá tem as cartelas, aí tem os tons naturais, e você pode até ali fazer uma comparação, pedir para a moça fazer uma comparação com a raiz do seu cabelo para ter certeza qual é o fundo, mas é fácil resolver isso aí. Quando nós estamos no fundo 3, por exemplo, você está falando que está com o número 3, mais ou menos, ou 4 talvez, e talvez tu estejas entre o 3 e o 4. Aí então você vai querer fazer o 5 ou 5.1. Você quer um castanho claro que não fique avermelhado. O fundo residual do castanho claro, castanho médio, castanho escuro e preto são vermelhos, aí na sua graduação. Quanto mais castanho, mais vermelho é o fundo desse castanho, ok? Então, nós vamos sempre até o 6, por exemplo, ter resíduos do vermelho quando nós descolorimos ou clareamos, porque quando nós passamos uma coloração, nós também estamos descolorindo, tá? Nós estamos despigmentando o tom natural, deixando ele um pouco mais claro. Então, eu vou mostrar aqui agora no quadro como é que funciona quando nós queremos ir de um 3 para um 5, o teu exemplo, e isso vale para todos os outros tons também, tá bom? Se nós estamos no fundo 3.0 e queremos ir para o 5, quantos tons nós temos aqui de diferença? Nós temos o tom 3, ele sempre conta junto, tá? Nós temos o fundo 3, nós temos o 4, é o caminho para irmos ao 5, e nós temos o 5, ok? Então, para nós irmos recorrendo esse caminho aqui, nós passamos por 3 tons, ok? Então, não é a OX de 20 nesse caso que você vai utilizar, porque a OX de 20 volumes, ela clareia ou descolore apenas 2 tons. O primeiro número sempre é o que vai identificar. Então, se você passar a OX de 20, você vai ir do 3 para o 4. Tá? Quanto mais escuros são esses tons, mais granuloso são os seus pigmentos e mais difícil são, né, de dissolver. Então, se você está no 3, para você chegar no 5, você tem que utilizar oxigenada de 30 volumes, tá bom? 30 volumes. Aí sim você consegue chegar no 5. E se você quiser fazer esse clareamento apenas com o 5.0, você pode depois tonalizar com tonalizante e a sua emulsão da mesma marca com o 5.1 no caso, mas o que elimina o vermelho não é o azul, então não seria o 5.1, tá? Para você neutralizar aqui o avermelhado. O que neutraliza o vermelho é o verde. Então você pode fazer o uso, para ficar mais correto, você vai utilizar o 5.0 com 1 centímetro ou 2 centímetros, vai depender do seu cabelo, como você está fazendo só a raiz, então é 1 centímetro de mix verde, tá? Ou corretor verde, que aí você vai ver lá na sua marca de coloração
qual é o corretor verde, porque cada marca utiliza uma nomenclatura. Agora, se o teu tom é 4.0 confirmadamente, aí sim você vai utilizar o 5.0 com o X de 20 volumes. Por quê? Porque aqui você tem apenas esses dois tons para descolorir, para clarear, tá bom? Então, você pode fazer com o X de 20 volumes. E aí, você também pode utilizar aqui 1 centímetro de corretor verde. Aí, você vai eliminar esse avermelhado que fica no resíduo, tá bom? Se por acaso fica entre o 3.0 e o 4.0, que pode acontecer, isso é muito comum acontecer, tá bom? Então, o que nós vamos fazer nesse caso, quando nós temos um tom entre um e outro? Aqui nesse caso, se nós estamos entre esses dois pontos, nós estamos na metade do caminho, certo? Então, você já não está saindo desse 3.0, você está saindo daqui do meio e você, ao invés de ter aqui, ó, 3 quilômetros para percorrer, que seria o 3, o 4 e o 5, aqui 3 quilômetros você vai ter 2,5, tá bom? Então, você vai ter 2,5 km para percorrer. Então, qual é a oxigenada que nós temos que utilizar aqui? 25 volumes, ok? 25 volumes. Ah, mas Pretinha, a minha marca que eu trabalho não tem 25 volumes. Ok, então nós vamos fazer ao X de 20 volumes. E eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu estou explicando fazer, e eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir depois. O que nós podemos fazer para fazer uma oxigenada de 25 volumes. Aí você utilizando esses 25 volumes, se você estiver entre o 3 e o 4, com certeza então você vai conseguir chegar com os 5 que você tanto deseja, e pode igualmente utilizar lá então 1 centímetro de corretor verde para fazer essa mistura, ok? Então, tanto para você, Yumi, como para você que está aí me assistindo, que também tem essa dúvida, também tem esse problema, faça a mesma coisa aí que eu expliquei para a Yumi, que vale para todo mundo, tá? Quando nós estamos com um tom natural, naturalzíssimo, acima do 6, aí a regra muda um pouquinho, tá? Porque daí vai depender de cabelo para cabelo, mas normalmente uma OX de 20 volumes vai clarear 2 tons realmente. Quando se você tem um fundo 7 natural, você consegue chegar num 9 somente com a OX de 20 volumes, mas de preferência sempre use, porque é sempre bom nós estarmos ou no mesmo fundo, ou um fundo mais claro do que aquele que nós queremos, porque daí nós tonalizamos em seguida com o tonalizante e a sua emulsão, de boa qualidade de preferência, e aí nós conseguimos um tom bem fiel dentro daquilo que nós queremos, certo? Então, era isso hoje nesse vídeo. Muito obrigada pela sua presença aqui, tudo de bom para você, namastê, beijão!